Olá, vamos falar de investimentos. Vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui a CVC Brasil, operadora e agência de viagens S.A. A CVC Brasil, que é a maior operadora de viagens aqui do Brasil, que inclusive já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações da CVC, até atendendo aos pedidos aqui dos nossos inscritos. E no caso da CVC, a sugestão veio lá do Wagner Ricardo. Oi, Wagner, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder atender. Bem como também o Diego Rodrigo também sugeriu a CVC. Valeu, Diego. Um grande abraço para você também. Agradeço imensamente a sua participação junto conosco aqui, Diego. Mas caso vocês também queiram participar e mandar sugestão de empresas, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafe, e aproveita também, além da sugestão, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, agora para fevereiro está previsto a realização de mais um curso de análise de balanços para investimentos de forma online, aqui pela plataforma Google Meet, onde a gente vai estar junto. Um curso presencial, porém, à distância. Então a gente vai estar aqui com bastante interatividade. Inclusive está aqui o WhatsApp para você mandar a sua mensagem lá para reservar a vaga já para esse curso. O curso que vai ter um custo de apenas R$25, né? Apenas R$25 para você poder participar junto conosco aqui. A data ainda não está definida, tão logo a gente tem a definição da data, já passo também aqui para vocês. Mas caso queira fazer o curso gravado, ele está lá na plataforma Hotmart. Não só o curso de análise de balanço, como também o curso de valuation estão na plataforma Hotmart. Inclusive na descrição aqui do vídeo, temos lá o link de acesso para você poder acessar os cursos de análise de balanços e também o curso de valuation. Mas vamos falar então da CVC Brasil. A CVC Brasil que tem uma história muito interessante por trás, inclusive a CVC que sofreu e vem sofrendo bastante desde a época da pandemia, mas vamos contar toda essa história aqui. Para começar, a CVC, a história dela começa em 1972, através de Guilherme Paulos. O Guilherme Paulos era um jovem, um garoto com 23 anos de idade na época, que já havia trabalhado ali em 2, 3 agências de turismo, e daí numa dessas agências de turismo, ele acabou conhecendo Carlos Vicente Cerchiari. E o Carlos Vicente Cerchiari faz uma proposta para o Guilherme Paulos para montarem uma agência juntos. E aí eles montam ali em Santo André, no ABC Paulista, para atender as montadoras ali, todo o pessoal que trabalhava nas indústrias ali do ABC Paulista. E aí começa então a trajetória da CVC. Porém, já no ano de 1976, o Carlos Cerchiari sai fora da sociedade. E ao sair fora da sociedade, o Guilherme Paulos ficou sozinho, numa agência pequena, com pouco dinheiro e sem recursos para poder competir. Mas daí, qual foi a ideia dele? É fazer excursões de um dia, né? Alocar um ônibus ali para fazer uma excursão de um dia ali, sai de manhã, volta de tardezinha, volta de noite ali, para atender a todos os seus clientes ali do ABC Paulista. E ali começa então a trajetória do Guilherme Paulos com a CVC. Mas na sequência a coisa começa a funcionar, daí ele já começa a fazer pacotes para final de semana, já começa a ampliar os serviços oferecidos pela sua agência de turismo. E nesse crescimento todo aqui de ampliação da sua clientela, no ano de 1981, passou também a oferecer pacotes de viagens mais distantes, através de viagens aéreas também. Então não era mais viagens apenas de ônibus, mas também pacotes mais longos ali, através do transporte aéreo. Já no ano de 1983, começa ali um processo de abertura de lojas, algumas filiais, né? E daí na sequência também um sistema de franquia, e aí começa a abrir outras lojas para ampliar o seu público ali também em outras regiões. Chegando no ano de 1992, aí já começa também a fretar aviões, agora já não compra mais uma quantidade de passageiros, agora ele freta um avião para fazer essas excursões. E uma das excursões que começou a fazer e que deu certo, que impulsionou bastante a CVC, foram as excursões para Porto Seguro, né? E aí, ao fazer essas excursões, ele praticamente abriu Porto Seguro para o turismo em massa, né? E aí, mas isso tudo através da CVC. Já no ano de 1997, também passa a oferecer pacotes para a Europa e para a Ásia.
mas todos esses pacotes sempre voltados para uma classe mais econômica, pacotes de viagens, tentando trazer a classe média que pouco viajava, trazer também para dentro do turismo. Chegando no ano de 1998, começa a abertura de lojas em shopping, né? E aí o que acontece? Ele transforma o turismo num produto que passa agora a ser vendido também em lojas de shopping e com isso espalhou lojas pelo Brasil inteiro. Já no ano de 2003, outro item que ele também populariza e traz para o Brasil são os cruzeiros, né? Através das pacotes de viagens de navio ali para 3, 4, 5, 6 dias, coisas que praticamente não tinham no Brasil e também atendendo a um público que era carente desse tipo de turismo também aqui no Brasil. Chegando no ano de 2007, ele compra uma empresa aérea, a Webjet, né? E aí amplia também a Webjet para usar dentro da CVC. Só que daí na sequência, 5 anos depois, a Gol compra a Webjet, ele vende naturalmente, entra mais dinheiro para a companhia. Chegando no ano de 2010, entra na sociedade um fundo de investimento, o Carlyle, né? E aí, com a entrada do Carlyle, prepara a CVC para fazer o IPO. E o que ocorre no ano de 2013? No ano de 2013, a CVC faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e aí começa um processo de expansão da CVC. Porém, já em 2016, a Carlyle pula fora, né? E aí as ações da CVC passam a ser mais pulverizadas. Bom, chegando agora, já no ano de 2020, aí o que nós temos? Pandemia, né? E aí a pandemia faz com que o turismo praticamente desaparecesse durante praticamente o ano todo de 2020 e ainda com reflexos no ano de 2021. Mas, consequentemente, a CVC, que operava muito, basicamente só com turismo, então acabou sentindo esse drama. Mas para que você possa ver o que a pandemia causou dentro da CVC, eu trago para vocês aqui os balanços da CVC desde 2018, passando por 2019, 2020, 2021 e agora setembro de 2022. E vamos ver nesse espaço de tempo todo como que vem sendo o desempenho da CVC, inclusive com os reflexos da pandemia dentro da sua atividade. Para tanto, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da CVC Brasil, operadora e agência de viagens SA, e trouxe para vocês que desde 2018, até para que possamos ver o que era antes da pandemia, como que foi durante a pandemia e como que está sendo a saída da pandemia dessa empresa que foi bastante afetada por esse evento. Então, começando aqui pelo ano de 2018, o que é a CVC lá no ano de 2018? É uma empresa de 5 bilhões 841 milhões de reais. É o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E naturalmente que a maior parte aqui está justamente no ativo circulante no capital de giro, que fechou lá em 2018 com 4 bilhões e 300, 74% de representatividade. A empresa lá em 2018 tinha 344 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 3 bilhões em contas a receber. Naturalmente que não tem estoque, e naturalmente que também toda a estrutura física da empresa ela é pequena, né? Então a empresa não necessita de uma estrutura física porque é uma prestadora de serviço. Chega em 2019, a empresa agora é de 6 bilhões 898 milhões de reais, e o capital de giro fecha com 4 bilhões e 400, apesar de ser pequeno crescimento nominal, apresenta aqui uma queda, né, no peso do ativo circulante do capital de giro em relação ao ativo total. Caixa equivalentes fecha com 365 milhões de reais em dinheiro e fecha com 3 bilhões e 83 milhões em contas a receber. Entrando na pandemia, agora aqui, ó, o ano de 2020 é o ano da pandemia. A empresa ela recua de 6.898 para 5 bilhões e 96. O volume de capital de giro aqui, que era de 4.400, cai para 3 bilhões e 124 milhões. O volume de dinheiro em caixa aumenta até porque diversas empresas durante esse período também pegaram empréstimos e financiamentos para reforçar o seu caixa, porque não sabia até onde iria a pandemia naquele momento ali, então ela reforça o seu caixa. E o contas a receber despenca de 3 bilhões e 83 milhões para 1 bilhão e 147. Isso devido ao quê? Justamente à redução do volume de vendas da empresa, então deixa de ter contas a receber.
Chega em 2021, começa ali um processo de saída da pandemia, mas mesmo assim a empresa permanece aqui com 4 bilhões 957 de ativo e o capital de giro reduz mais ainda, fechando agora em 2 bilhões 982. Mantém o volume alto de dinheiro em caixa e aqui o contas a receber continua ali na faixa do 1 bilhão, né, fechando, não chegando a 1 bilhão e 100. Chegando agora em 2022, agora já estamos fora da pandemia. A empresa reduz ainda mais o seu tamanho para 4 bilhões 497. Reduz ainda mais o capital de giro, 2 bilhões 534. Há uma redução no volume de dinheiro em caixa para 636 milhões e 983 milhões em contas a receber. Então, por aqui você vê que a empresa ela vinha aqui até tentando crescer 5.800, 6.800, aí cai para 5, cai para 4.900, cai para 4.400. O capital de giro que era de 4.300, cai, permanece, né, estável aqui entre 2018 e 2019, aí com a pandemia ele cai para 3.100, 2.900 e 2.500. Olhando agora a parte do endividamento da CVC, lá no ano de 2018 ela tinha uma dívida total de 5 bilhões e 98 milhões de reais. 87,3% é o peso da dívida, sendo que a maior parte da dívida aqui no curto prazo, né, no passivo circulante, e a maior parte da dívida também ela aparece aqui dentro de outras obrigações que se você pegar no balanço da empresa, vai ver o adiantamento de clientes, porque quando a pessoa compra um pacote de viagem, ele compra, paga, tem antecipado esse valor, ou vai pagando antecipadamente, então esse valor passa a ser uma obrigação da empresa em devolver o dinheiro ou em prestar o serviço, né? Então por isso que aparece aqui um volume alto de outras obrigações. No ano de 2019, a dívida total 6 bilhões e 99, 88,4%. A maior parte da dívida também dentro dessas outras obrigações. Entrando no ano da pandemia, a dívida cai para 5 bilhões e 38, tá? Mas, porém, permanece aqui a obrigação da CVC em prestar o serviço ou devolver o dinheiro para o cliente. Chegando no ano de 2021, a dívida recua para 4 bilhões 581, tá? E aí nesse 4 bilhões e 81, o que nós temos aqui? Continua aqui a maior parte da dívida com antecipação de clientes. E agora, em 2022, 4 bilhões e 81, o total da dívida da empresa. A dívida que era de 87 foi para 88, foi para 98,9. Olha só o que acontece nesse ano da pandemia aqui. O PL da empresa quase que desaparece, vira 57 milhões apenas. E aí a dívida agora começa aqui um processo de redução, que cai para 92 e que cai para 90. Então ainda mantém um volume alto de endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela CVC, lá em 2018 ela faturava 1 bilhão e meio. Em 2019, 1 bilhão e 700. Em 2020, com a pandemia, olha o que acontece com o faturamento. Ele despenca para 624 milhões. Em 2021, já apresenta aqui uma pequena recuperação, vai para 825 milhões. E agora, até setembro, fecha com 900 milhões. Projetando aqui um faturamento em torno de 1 bilhão e 200 para o ano de 2022. Também tenho que destacar aqui para vocês que nesse ano de 2022 houve aqui um aumento de capital, né? Então por isso até esse aumento aqui do PL é de 375 para 416, tá? Então mesmo assim houve um aumento de capital, por isso que o PL até apresentou essa elevação. Mas voltando aqui à questão dos resultados da CVC, então em 2018 faturamento de 1,5 vai para 1.700, despenca para 624, aumenta para 825 e agora projeta um faturamento de 1 bilhão e 200 para 2022. Já os resultados, em 2018 um lucro de 123 milhões, em 2019 ela fecha com 1 milhão 865 de prejuízo, então repare que 2019 ainda não era ano da pandemia, o faturamento vinha crescendo, porém a empresa já fecha com prejuízo em 2019. E aí, quando vem a pandemia, aí o prejuízo, olha aqui, ó, vai para 1 bilhão 226 milhões de reais de prejuízo. E aí, no ano de 2021, o prejuízo fecha em 486 milhões. E agora, em 2022, mesmo fora da pandemia, a empresa ainda continua operando com um prejuízo de 336 milhões acumulado até setembro. Isso aqui, se for projetado para o ano todo, seria em torno de 450 milhões
de prejuízo para 2022. Então, consequentemente, a empresa que vinha no lucro até 2018, a partir de 2019, ela começa a ter prejuízo. Em 2020, com a pandemia, o prejuízo dispara e a empresa não está conseguindo sair desse emaranhado aqui. Mas trago para vocês aqui também esse quadro, mostrando aqui os demais indicadores relacionados às ações da empresa. Quanto que vale uma ação da CVC? R$ 1,50, valor patrimonial. O valor de mercado dela ainda está sendo cotado a R$ 4,62. Portanto, o valor de venda da ação da CVC está bem superior ao seu valor patrimonial, o que dá um PVP, um preço por valor patrimonial, de 3,08, quer dizer, há um ágio de 208% na venda das ações da CVC. Lucro por ação não tem, em função do prejuízo, é um prejuízo por ação de R$ 1,75, o que dá uma rentabilidade negativa de 37,88%. Isso quer dizer que quem tem que comprar as ações ou já tem as ações da empresa e ela continua dando esse resultado, os acionistas irão perder 37,88% através dos prejuízos gerados pela empresa. Dividendos por ação não tem, porque não tem lucro. A relação PIR, preço barra lucro, qual é o tempo de retorno? Não tem retorno, porque para ter retorno tem que ter lucro, então ali é um tracinho apenas. O free float da empresa, ela tem 81% das suas ações circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da CVC é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, o valor a ser pago para os minoritários será equivalente ao valor pago para os majoritários. Aproveito e trago para vocês também nesse gráfico aqui, extraído lá do Google, o valor e o comportamento das ações da CVC nos últimos 5 anos. Então vejam lá em 2018, comecinho de 2018, uma ação da CVC, olha só, R$ 44,85. Aí ela dá uma subidinha ali já no começo de 2018, chegando a R$ 54,00. Aí quando passa ali o período de verão, as ações caem para R$ 36,00. Vai chegando no final do ano de 2018, as ações atingem ali um pico de R$ 58,00. Isso lá no ano de 2019. E aí, durante o ano de 2019, já começa ali um processo de queda, porém ainda se mantendo em patamares elevados, R$ 47,70 o valor de uma ação da CVC. Quando chega no ano de 2020, aí nós temos bem no meio do gráfico ali, você está vendo aquela queda acentuada ali, que aquilo foi justamente a pandemia. A ação, ela despenca lá de R$ 39, de R$ 40, ela despenca para R$ 7,30. Passando a pandemia, ela tenta ter uma reação, volta a trabalhar no patamar de R$ 19,00 e vai tendo uma certa estabilidade ali, com algumas oscilações para cima e para baixo, até 2021. Chegando em 2021, com praticamente o final da pandemia ali, as ações voltam a trabalhar no patamar de R$ 26,00, porém não se sustenta. E aí começa todo o processo de queda lenta e gradual que você vai vendo até o final do gráfico ali, quando ela chega batendo a sua mínima de R$ 4,62. Cotação essa do último dia 6 de janeiro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações da CVC tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da CVC Brasil. Tá então mais uma empresa analisada, CVC Brasil, operadora e agência de viagens SA. Agora você já sabe como que está a situação dessa empresa. Claro que quando a gente falou da pandemia, a pandemia ela afetou, né, significativamente a economia como um todo, mas alguns setores eles foram mais afetados, outros menos afetados, né? Mas alguns setores foram muito afetados. E um dos setores mais afetados, como a gente pode observar aí, foi o do turismo, né? Então o turismo foi muito impactado com a questão da pandemia. Claro que a CVC ela ainda tem também um outro problema ali, que é a entrada de novos concorrentes no mercado, que não são especificamente uma agência, né? Mas principalmente a popularização da venda de pacotes, a venda de viagens pela internet nos diversos sites de busca ali, né, de reserva de hotéis, de viagens, etc. E tudo isso aí a CVC passou a ter como concorrentes, então afeta bastante também a atividade da empresa. Mas a gente fica aqui sempre na torcida pelo sucesso das nossas empresas, até porque todas as empresas geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, que é o que mais nós precisamos aqui no Brasil,
que justamente que tenhamos mais geração de emprego, empregos de qualidade, empregos que ofereçam uma condição boa, digna de vida para as pessoas. Então a gente fica aqui nessa torcida. E naturalmente que para quem investe em ações ou pretende investir em ações, está investindo justamente no setor produtivo. E aí, consequentemente, o que nós queremos? Que quem investe em ações, investe no setor produtivo, possa ter também o retorno. E o retorno só se dá através dos resultados gerados pela empresa. Então a gente fica aqui na torcida pela recuperação da CVC. Dito isso, bons investimentos para vocês.